Bom dia a todos. Com a vossa permissão, eu vou dar início à minha comunicação intitulada Camões no ensino secundário, um olhar sobre os livros da disciplina de língua portuguesa em Moçambique. Esta comunicação vai obedecer a seguinte estrutura: introdução, objetivos, metodologia de pesquisa, apresentação dos resultados, discussão dos mesmos, limitações do estudo e, por último, considerações finais. Ao alcançar a sua independência do jugo colonial português em junho de 1975, Moçambique conservou elementos da literatura portuguesa nos seus programas da disciplina de língua portuguesa no ensino secundário. Luís Vaz de Camões era a figura fortemente presente na abordagem dessa literatura. Nós testemunhamos aqui pelas várias comunicações aqui feitas. Passados quase 50 anos após a independência de Moçambique, e no âmbito da comemoração dos 500 anos de nascimento de Camões, julgou-se pertinente analisar a sua presença no ensino secundário em Moçambique. É neste âmbito que se insere esta comunicação, cujo objetivo geral é analisar a presença de Camões no ensino da língua portuguesa no ensino secundário em Moçambique. Mais especificamente, o estudo visa verificar a presença de Camões nos livros e nas fichas de língua portuguesa no ensino secundário em Moçambique e identificar as obras de Camões presentes nesses livros e nessas fichas. Este é um estudo misto, foi realizado entre outubro de 2024 e maio de 2025, nas cidades de Maputo e Matola, que foram selecionadas por conveniência para o investigador. Através da amostragem intencional, foram selecionados 32 participantes para esse estudo, através dos seguintes critérios de inclusão: ser professor da disciplina de língua portuguesa no ensino secundário, lecionar a disciplina de língua portuguesa há pelo menos 2 anos e lecionar a disciplina de língua portuguesa nas cidades de Maputo e Matola. E foram excluídos deste estudo todos aqueles que não consentiram a sua participação no mesmo. Este é o quadro que apresenta as características sociodemográficas dos participantes do estudo. A recolha de dados foi feita através de inquéritos, entrevistas e pesquisas bibliográficas que foram incididas sobre as fichas da disciplina de língua portuguesa das 7ª, 8ª e 9ª classes e os livros oficialmente reconhecidos da disciplina de língua portuguesa das 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classes, conforme a seguir se discriminam. Estes são os livros que eu utilizei para fazer este estudo. Os inquéritos foram entregues aos 32 participantes do estudo, que são, nesse caso, professores de língua portuguesa, do ensino secundário, e após o inquérito também foram entrevistados 6 professores para melhor entender as percepções dos mesmos sobre o nosso objeto de estudo. Após a recolha de dados, procedeu-se à análise temática dos mesmos, obedecendo aos objetivos de estudo, conforme anteriormente dito. Para a parte quantitativa, utilizou-se o Excel, que ajudou a gerar figuras e gráficos de barras. A análise de dados foi feita através da triangulação dos resultados obtidos dos inquéritos, da entrevista feita aos professores e da pesquisa bibliográfica aos livros e às fichas da disciplina de língua portuguesa anteriormente indicados. Este estudo obedeceu aos princípios éticos usuais. Este estudo obedeceu aos princípios éticos usuais neste tipo de investigação. O anonimato e a confidencialidade foram salvaguardados.
Obrigada, vamos retornar. Como eu dizia, este estudo obedeceu aos princípios éticos usuais deste tipo de investigação. O anonimato e a confidencialidade de todos os participantes foram salvaguardados. Em relação ao primeiro objetivo, que é de verificar a presença de Camões nos livros e nas fichas de língua portuguesa no ensino secundário em Moçambique, colocou-se a seguinte questão. Tem lecionado Camões no ensino secundário como parte do programa da disciplina de língua portuguesa? Em relação a esta pergunta, 75% dos inquiridos responderam que sim e 25% responderam que não, consoante se ilustra na figura 1. Quando discriminados por classes, os inquiridos que responderam afirmativamente são professores que lecionam as nona, 11ª e 12ª classes, e os que responderam negativamente são os que lecionam as 7ª, 8ª e 10ª classes. De igual modo, pesquisa bibliográfica aos livros da disciplina de língua portuguesa da nona, texto editores, plural editores, 11ª classe, texto editores e plural editores, e 12ª classe, texto editores e plural editores, mostram a presença de Camões, enquanto as fichas das 7ª, 8ª e 9ª classe dessa disciplina e o livro da 10ª classe da mesma disciplina da editora Plural confirmam a ausência de Camões nos seus conteúdos programáticos. Quanto à questão sobre a frequência com que aparecem textos ou referências a Camões nos livros, nas fichas da disciplina de língua portuguesa, 47% responderam ocasionalmente, 37% raramente e 16% nunca, e nenhuma resposta para frequentemente, conforme se ilustra no gráfico. Da pesquisa bibliográfica feita aos livros e às fichas da disciplina de língua portuguesa do ensino secundário, constata-se que os textos de Camões aparecem ocasionalmente, 2 a 3 textos nos livros dessa primeira classe e 12ª classe, das editoras que estão aí referidas, raramente nos livros da 9ª classe e nunca nas fichas da 7ª, 8ª e 9ª classes. Em relação à pergunta sobre a percepção dos professores sobre a presença de Camões nos livros e nas fichas de língua portuguesa, 84% dos inquiridos responderam que é muito fraca, 14% responderam que é fraca e 2% que é nula, e 0 resposta para adequada, forte, muito forte, consoante o gráfico de barras ali presente. Quanto à pergunta se consideram que Camões continua a ser valorizado no ensino atual, 53% dos inquiridos responderam que Camões não é valorizado, 44% que é parcialmente valorizado e 3% que é valorizado. Quando solicitados a justificar por que razão julga que Camões não é valorizado, os professores responderam o seguinte: Camões não é valorizado pois suas obras foram substituídas pelas dos autores moçambicanos. E outra, Luís de Camões não é valorizado no ensino atual porque se dá primazia a obras de autores moçambicanos. Em relação aos professores que responderam que Camões é parcialmente valorizado, os mesmos justificaram as suas respostas dizendo o seguinte: Camões é parcialmente valorizado porque as suas obras pouco aparecem nos livros e não se aprofundam as suas obras. E quanto aos professores que disseram que sim, ele é valorizado, eles justificaram da seguinte forma: Camões é valorizado porque ainda o lecionamos. Em relação ao segundo objetivo, quanto à questão sobre a existência de texto de Camões nos livros e nas fichas de língua portuguesa por ser utilizados no ensino secundário, 84% dos inquiridos responderam que sim, existem textos de Camões nos livros e 16% responderam que não. Os professores que responderam afirmativamente são professores da 9ª, 11ª e 12ª classe, e os que responderam negativamente são os professores da 7ª, 8ª e 10ª classe. Similarmente, dados recolhidos da pesquisa bibliográfica confirmam a existência de textos de Camões nos livros das 9ª, 11ª e 12ª classe, das editoras que eu já referi, e a sua ausência nas fichas da 7ª, 8ª e 9ª classes e no livro da 10ª classe da Plural Editores. Quanto à pergunta sobre os textos de Camões presentes nos livros e nas fichas, os resultados do inquérito das entrevistas indicaram os seguintes textos: Lusíadas, Canto 10, Amor é Fogo que Arte Sem Se Ver,
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, transforma-se o amador na coisa amada, ou a dama histórica, excerto de Lusíadas, endechas a bárbara escrava, eu cantarei de amor tão docemente. Similarmente, a pesquisa bibliográfica comprova a presença dos seguintes textos de Camões: transforma-se o amador na coisa amada, Amor e Fogo que arte sem se ver, com a respectiva editora e as páginas, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades também, Alma minha gentil que te partiste, excertos dos Lusíadas, com as respectivas páginas, excertos de Amor e Fogo que arte sem se ver, ao desconcerto do mundo. Em relação ao contexto em que os textos de Camões são lecionados, os participantes deste estudo afirmaram que Camões é lecionado no âmbito dos textos literários com enfoque para rima e figuras de estilo, conforme se ilustra. Em que contexto é lecionado Camões? Camões é lecionado durante estudos literários quando tratamos da rima e das figuras de estilo. A pesquisa bibliográfica feita aos livros e às fichas também revelou que os textos de Camões aparecem de forma breve no âmbito de estudos de textos literários, com enfoque para o estudo da rima e das figuras de estilo, sem aprofundar nenhuma nota biográfica do autor, excetuando no livro da nona classe da Plural Editores, onde existe uma atividade para fazer a biografia de Camões. Em relação à pergunta, caso não existam textos de Camões nos livros e nas fichas de língua portuguesa, você, como professor da disciplina de língua portuguesa, tem lecionado Camões? 25% dos participantes inquiridos responderam que não lecionavam pelo fato de Camões não fazer parte do programa da disciplina de língua portuguesa. O presente estudo tem por objetivo geral analisar a presença de Camões nos livros e nas fichas da disciplina de língua portuguesa em Moçambique, como eu já havia anteriormente referenciado. Os resultados desta pesquisa mostram que, apesar de Camões estar ocasionalmente presente nos livros da disciplina de língua portuguesa do ensino secundário, com frequência, profundidade e abordagem que variam de acordo com a editora, pode-se concluir que a sua presença é considerada muito fraca, quase que simbólica, e que o autor não é atualmente valorizado. Considera-se a presença de Camões como simbólica porque os seus textos são normalmente lecionados em contextos que não deixam espaço para se fazer uma abordagem de forma profunda com a respectiva contextualização biográfica, histórica e literária que se requer em estudos literários de língua. A título de exemplo, no livro da nona classe da Texto Editores, Camões é normalmente abordado no âmbito da rima e das figuras de estilo. Este resultado vai de encontro com Silva 2025, que aponta que o estudo de Camões no ensino secundário é superficial, sendo feito no âmbito do estudo da rima. Esta precisão de que a presença de Camões não é forte e de que ele é pouco valorizado é também confirmada pela resposta dos professores que a classificam como muito fraca, 84%, e não é valorizado, 53% no ensino atual. Para os professores participantes deste estudo, Camões está sendo substituído por autores moçambicanos e os livros da disciplina de língua portuguesa não só o abordam de forma insuficiente, como também o seu contexto de ensino no âmbito da rima e das figuras de estilo não favorece o seu trabalho com os alunos e, consequentemente, a sua maioria acaba não tendo conhecimento sobre Camões. Os resultados deste estudo vão de encontro aos posicionamentos de Correia e Bernardes e Mateus, que destacam a perda de espaço da literatura clássica nos atuais programas de ensino, e de Pardal, que argumenta que existe uma tendência de simplificação do ensino da lírica clássica camoniana, reduzindo-a a exercícios técnicos e análises formais descontextualizados, o que contribui para a percepção da sua aparente desvalorização. Em suma, os resultados deste estudo sugerem que a fraca presença e a valorização de Luís de Camões nos livros da disciplina de língua portuguesa e na prática docente atual requerem uma reflexão crítica por parte de todos os envolvidos, com destaque para as instituições de ensino, decisores curriculares e editoras. Como qualquer estudo, este também apresenta algumas limitações.
pois o mesmo limitou-se a analisar uma amostra representativa de professores de língua portuguesa no ensino secundário e os livros da disciplina de língua portuguesa de editoras diferentes por cada classe. E, por isso, poderá não refletir totalmente a diversidade nacional. Assim, estudos futuros devem ter incidência no seguinte: presença de Camões no ensino secundário em Moçambique, ao longo dos tempos, em todo o território nacional, práticas efetivas de ensino de obras de Camões na sala de aulas. Como considerações finais, apesar de Camões estar formalmente presente nos livros da disciplina de língua portuguesa no ensino secundário em Moçambique, verifica-se que essa presença é muito fraca, podendo considerar-se simbólica. Tal simbolismo é justificado pela frequência ocasional da sua lecionação, sendo normalmente feita de forma superficial e sem aprofundar a sua análise textual, contextual e histórica. Tal fato pode, em certa medida, comprometer o desenvolvimento da competência literária dos alunos, especialmente no que diz respeito à compreensão sobre Camões e a tradição poética portuguesa. A predominância de certos de Luís Vaz de Camões e a exploração superficial dos textos líricos limita o contacto dos alunos com a rica e diversa obra de Luís Vaz de Camões. Esta é parte da bibliografia utilizada para este estudo. Termino dizendo obrigada, Kanimambo, Takuta e Koshukuru, que são as línguas representativas das regiões Sul, Centro e Norte de Moçambique. Obrigada.